E aí, pessoal? Tudo certo? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os álbuns mais vendidos de todos os tempos. Preparados? Então vamos lá! Na nossa lista temos discos que foram lançados há mais de 40 anos, mas que ainda vendem muito bem até hoje. Mas adivinhe só, a lista dos álbuns mais vendidos de todos os tempos é dominada por artistas masculinos. E pasmem, apenas uma artista feminina conseguiu entrar na lista. E não é Madonna, Britney Spears ou Lady Gaga. Vamos começar a lista com a rainha do country. Em 4 de novembro de 1997, essa artista incrível lançou seu terceiro álbum e arrasou. Ela ganhou 4 Grammys e impressionantes 11 das 12 faixas do álbum ficaram no topo das paradas musicais. Não é pra qualquer um, né? Esse álbum que eu tô falando é o famoso da Shania Twain, que é o álbum feminino mais vendido da história e o 10º álbum mais vendido de todos os tempos. Em nono lugar temos um álbum clássico que marcou a história do rock, Rumors, do Fleetwood Mac. Esse álbum incrível foi lançado lá em 1977, pela gravadora Warner Bros. Records, e já chegou chegando, alcançando o topo das paradas da Billboard nos Estados Unidos e Reino Unido. E não para por aí, Rumors ainda levou para casa o Grammy de melhor álbum do ano, consagrando a banda como verdadeiros rockstars. Em oitavo lugar temos uma trilha sonora que é puro sucesso. Os Bee Gees fizeram a trilha para o filme Os Embalos de Sábado à Noite, e ela se tornou um verdadeiro marco na era disco. Estamos falando de hits que todo mundo conhece, como Staying Alive e Night Fever. E não é à toa que essa trilha sonora foi um arraso, ela foi a mais vendida da história por muito tempo, só perdendo o posto para o quarto lugar desta lista que veremos daqui a pouco. Então, se você quer dançar e se divertir ao som de músicas incríveis, essa trilha sonora é a escolha perfeita. Bora dar play e reviver esse momento incrível da história da música. Em sétimo lugar temos uma coletânea clássica que marcou época. Estou falando do álbum dos Eagles lançado em 1976, que incluiu nada menos que os 9 singles mais vendidos da banda entre 1972 e 1975. Isso mesmo, todas as faixas foram um sucesso absurdo, e 5 delas chegaram ao top 10 das paradas de sucesso. Não é à toa que os Eagles dominaram as rádios americanas nos anos 70, né? Com essas músicas incríveis e essa energia contagiante, era impossível não se render ao talento dessa banda icônica. Então, se você ainda não ouviu esse álbum, corre lá no Spotify e confere essa obra-prima. Quem diria que a banda Meat Loaf estaria aqui no nosso vídeo de hoje em sexto lugar, né? Pois é, em 1977 eles lançaram um álbum que foi um verdadeiro sucesso, vendendo milhares de cópias e entrando para a lista do Rock and Roll Hall of Fame, que elege os melhores discos de rock de todos os tempos. Bat Out of Hell é uma verdadeira referência no rock and roll e não é à toa que em 2003, a revista Rolling Stone elegeu o álbum como o 343º melhor de todos os tempos, em um ranking que conta com os mais diversos nomes da música. Mas aí eu quero saber de vocês, qual a música favorita desse álbum? Vocês concordam com essa posição da Rolling Stone? Deixa aí nos comentários. Em quinto lugar é um disco que foi lançado há um tempinho, mas que ainda é lembrado pelos fãs do cantor. Na época do lançamento, muitos acharam que o álbum não era tão ousado quanto os anteriores, mas mesmo assim, ele foi um grande sucesso entre os admiradores da música desse artista. Vocês sabiam que esse disco teve 5 músicas que alcançaram o primeiro lugar das paradas nos Estados Unidos? Isso mesmo, 5 músicas em primeiro lugar. E olha só que curioso, essa foi a primeira vez na história que um artista conseguiu colocar 5 músicas de um mesmo álbum em primeiro lugar. Incrível, né? Quem aqui já assistiu o filme clássico dos anos 90, que o álbum se encontra no quarto lugar, O Guarda-Costas? Eu tenho certeza que muitos de vocês já curtiram esse sucesso na telona. E aí, quem se lembra da participação incrível da diva Whitney Houston nesse filme? Além disso, a trilha sonora é simplesmente incrível e inesquecível. Quem aí já ouviu a música I Will Always Love You? Ela ficou nada menos que 14 semanas consecutivas no topo das paradas e até hoje é um dos maiores sucessos da música. E não é só isso, a trilha sonora do filme é a mais vendida de toda a história. Incrível, né?
Em terceiro lugar está o álbum clássico que é sucesso até hoje, The Dark Side of the Moon, da banda Pink Floyd. Lançado em 24 de março de 1973, esse disco foi gravado no lendário Abbey Road Studios e já chegou arrasando nas lojas. Ficou no topo da Billboard várias vezes e apareceu mais de 800 vezes nas paradas. É muita coisa, né? Além de ser amado pelos fãs da banda, The Dark Side of the Moon também foi super bem recebido pela crítica e até hoje é considerado um dos álbuns mais importantes da história do rock. E aí, vocês concordam? Bora curtir mais uma vez esse som que é atemporal. Em segundo lugar está uma das maiores bandas de rock de todos os tempos e o disco mais vendido da história da música. Estamos falando do AC/DC e o álbum Back in Black. Lançado em 25 de julho de 1980, Back in Black já vendeu mais de 50 milhões de cópias em todo o mundo. Esse foi o primeiro disco do AC/DC depois da morte de Bon Scott e o grupo teve que refazê-lo com Brian Johnson nos vocais. Esse álbum épico foi tão bom que foi remasterizado e relançado 2 vezes, em 1997 e 2003. Se você ainda não ouviu esse clássico do rock, corre lá e dá play agora mesmo. E se você já conhece, bora curtir mais uma vez esse som que é simplesmente sensacional. Em primeiro lugar está o 6º álbum de estúdio do rei do pop, Michael Jackson. Esse álbum foi lançado lá em 1982 e foi um sucesso absurdo, tanto entre os fãs quanto entre os críticos da época. Olha só, das 9 faixas do álbum, 7 foram lançadas como singles e adivinha só? Todas elas chegaram às 10 primeiras posições da famosa lista da Billboard, a Hot 100. É muito sucesso, não é mesmo? E não para por aí. Em 1984, o álbum Thriller ainda rendeu 7 Grammys para o Michael. É mole ou não é? Esse cara realmente era um gênio da música. Gosta de algum artista dessa lista? Deixe seu comentário. Deixe também seu gostei e inscreva-se no canal para sempre receber dicas como essas. Compartilhe com seus amigos e familiares que também vão gostar dessas dicas. Até a próxima!